Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos falar sobre o máximo divisor comum, o MDC, e o mínimo múltiplo comum, o MMC. É um assunto de quinta série, sexta série ou quinto ano hoje, né? Mas que costuma cair no vestibular e concurso de muita gente grande, tá? Vamos começar então falando sobre o máximo divisor comum, o famoso MDC. Bom, se eu pedir para você assim, qual é o máximo divisor comum entre 6 e 9? Para a gente poder responder isso aqui, você teria que saber quais são os divisores de 6 e 9, né? O divisor de um número é aquele que ao dividir deixa resto zero. Então, se você for analisar aqui, vou chamar de D divisores. Olhando aqui, divisor de 6, você pode pensar, é o 1, o 2, o 3 e o 6. E os divisores de 9 seria 1, 3 e 9. Vamos lembrar que, vamos notar, melhor dizendo, que o 1 é divisor de todos os números, né? Sempre começa por 1. Bom, então nós temos aqui, quem é comum aqui nessa relação de divisores? O 3, né? Tranquilo, aqui você pode observar que é o 3. Então, o MDC, o máximo divisor comum entre o 6 e o 3 é 3. Aqui o mínimo seria 1. O mínimo será sempre 1 de qualquer número que você queira calcular os divisores, né? Sendo comum. Agora, se for números muito grandes, aí você não será tão fácil você fazer desse jeito. Você vai ter que usar alguns dispositivos, alguns métodos. Então vamos ver aqui os métodos práticos para você calcular o MDC, de uma maneira geral, de dois ou mais números, tá? Primeiro é o método de decomposição em fatores primos. O que são fatores primos mesmo, né? São aqueles números, né, que nós utilizamos para dividir, que só tem, na realidade, dois divisores, um e ele mesmo. Então, por exemplo, o 2, o 3, o 5 nessa sequência, o 7 são chamados números primos. O 2, por exemplo, só tem dois divisores, o 1, que é o divisor universal, e ele mesmo que é o 2. O 7 é a mesma coisa, só tem o divisor 7 e 1, ok? Então, dentro dessa lembrança aí dos fatores, dos números primos, fatores primos, nesse exemplo aqui, qual é o MDC entre 90 e 108? O que você vai fazer aqui? Você vai fazer esse dispositivo aqui, ó, e vai então fazer a famosa fatoração. Vai dividir o número pelos fatores primos, né? Na ordem que nós sabemos que eles têm. Então começa pelo 2, se for possível, se for par, dividiu aqui o 90 por 2 deu 45, não dá mais para dividir por 2, divide por 3, deu 15, divide por 3 ainda, 5 divide por 5, até chegar aqui o quociente 1, e acabou essa decomposição. E o 108 é a mesma coisa, você vai dividindo aqui, desse modo, você analisando aqui, você tem aqui, na forma de produto de fatores primos, 90 é igual a 2 vezes 3 elevado ao quadrado, né? Aparece duas vezes, vezes 5. E o 108 é igual a 2 elevado ao quadrado, aparece duas vezes, vezes 3 elevado ao cubo, porque aparece três vezes. A regra é o seguinte, quando você pega, então, esses números fatorados, você vai pegar, então, os fatores comuns. Quem é comum aqui? Os comuns aqui com seu menor expoente, tá? O fator comum com seu menor expoente. Quem é comum aqui? O comum aqui é o 2 e o 3, né? O 5 não é comum, então não serve. Qual é o menor expoente aqui com relação ao 2? É 2 elevado a 1. Qual o menor expoente com relação ao 3? É o 3 elevado ao quadrado. Então, aqui no caso, o MDC vai ser o produto desses dois fatores selecionados. 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 9, 18. Entenderam? Vamos lá na sequência, então. Outro método. Qual é o MDC entre 180 e 108? Tá? Esse aqui é o método das divisões sucessivas. Lembra aquele jogo da velha? Tá? Lembra do jogo da velha? Então, você vai fazer então esse quadrinho aqui, e aí você vai pegar o maior número, 180, dividindo pelo menor, 108. Essa divisão aqui de 180 por 108, você vai colocar aqui o quociente nesse ponto aqui, né? Deu quanto? Deu 1. Aí você multiplica 1 vezes 108, 108 para 180, você tem aqui o resto 72. Agora o resto vai passar a ser o novo divisor, vai vir para cá. Então você vai pegar 108 dividido por 72, né? E aí vai dar quanto? Vamos voltar aqui? Opa, vai dar quanto? Vai dar 1.
novamente aqui o quociente, 1 vezes 72 para 108 vai dar quanto? Vai dar 36. Aí, de novo, você vai passar o 36 como divisor, dividindo aqui, vai dar quanto? Vai dar 1. Bom, vai dar 2, né? 2 vezes 36 é 72. Para 72, resto quanto? 0. Quando chega aqui, ó, no resto 0, você terminou essas divisões sucessivas aqui e encontrou o máximo divisor comum, que no caso aqui é 36, tá? Então, você tem que o MDC entre 108 e 180, calculado pelos métodos da divisão sucessiva, é 36, tá? Então, observe aqui nesse dispositivo que aqui no meio você tem os divisores, aí você vai ter os quocientes, e aqui você tem o resto. Quando chegar no resto zero, você encontra o MDC. Se tivesse aqui 3 números, tá? Você pegaria depois o outro número, se ele fosse menor do que o 108 e o 180, e faria uma outra tabelinha aqui e sairia dividindo, então, esse outro número por 36, até achar novamente o resto zero, ok? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui, então. Aí temos também esse exercício proposto, né? Para você poder praticar. Pode utilizar qualquer método, e aí você tem a resposta para conferir, tá bom? Vamos na sequência agora falando sobre quem? O MMC, o mínimo múltiplo comum. Agora, você tem, por exemplo, essa situação aqui. Observe, sendo M, os múltiplos dos números 15 e 20. Como é que você calcula os múltiplos dos números? A partir de zero, você vai multiplicando os números, você vai obtendo os seus múltiplos, né? Por exemplo, 0 vezes 15, 0. 15 vezes 1, 15. 2 vezes 15, 30, e assim vai. Então, nesse caso aqui, você não tem como, por exemplo, achar o máximo múltiplo comum entre dois ou mais números. Será infinito. Mas você tem condições de achar o menor, isto é, o mínimo comum. Se você olhar aqui, excluindo o zero, né, porque o zero também ele é múltiplo de todos os números, né, o zero não conta, você vai olhar aqui, ó, o 60 e o 60, que é o primeiro que é múltiplo comum dessa sequência aqui infinita, tá? Então, nós teremos que 60 seria o MMC entre 15 e 20, tá? É 60. Mas, de novo, né, se você tem números muito grandes, fica complicado você trabalhar dessa maneira. Então, vamos aos métodos práticos. Olha aqui, ó. Método para cálculo do MMC. O primeiro é o método de decomposição em fatores primos, né? Igual no MDC lá. Calcular, por exemplo, aqui o MMC entre 12 e 50. Então, você vai fazer aquela fatoração novamente, né? Decompôs aqui tudo. Você tem os valores, os números decompostos, aqui o 12 é 2 ao quadrado vezes 3, o 50 é 2 vezes 5 ao quadrado, só que agora a regra é o seguinte, você vai pegar os fatores comuns e não comuns, todo mundo entra na jogada, no MDC era somente os comuns, mas no caso de, se houver coincidência, de maior expoente, né? Então você vai pegar aqui o 2, como tem o 2 ao quadrado e o 2 elevado a 1, pega de maior expoente, o 2 ao quadrado. O 3, porque vai pegar todos, só tem ele, e o 5 ao quadrado, porque também só tem ele. Então, você teria aqui quanto? Fazendo a multiplicação desses fatores, todos os fatores, sendo que se houver coincidência, vai pegar o de maior expoente, seria quanto? 300, tá? Então, 300 é o mínimo comum entre 12 e 50. Entenderam bem essa regrinha? Então, esse aí é um assunto que costuma cair em concurso vestibular, né? Um assunto básico. Aí você poderia também fazer pelo método da decomposição simultânea. A decomposição simultânea você vai fatorar ao mesmo tempo, né? Então, isso aqui eu acho que vocês estão mais lembrados, somente quando você trabalha com frações. Então, você divide simultaneamente a partir do 2, se for possível. Enquanto for possível dividir por 2, você vai dividindo, tá vendo? Aqui no caso, o 75 não deu para dividir, porque ele é ímpar, ele vai ficando. Até que chega, depois terminou a divisão por 2, vem a divisão por 3, né? Até que não dá mais para dividir por 3, vai por 5. Até que você chega aqui, ao quociente 1. Aí você terminou essa decomposição simultânea. E aí você vai também elencar essa decomposição simultânea, né? 2 vezes 3 vezes 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado dá 600. Então é muito mais rápido você calcular o MMC pelo método da decomposição simultânea, ao mesmo tempo. Você faz a fatoração e basta multiplicar esses números fatorados. Aí você vai ter o quê?
você vai ter o valor do MMC, né? O menor múltiplo comum entre os números, tá? Para você treinar aqui, nós também vamos colocar esses dois exercíciozinhos e aqui está a resposta, tá bom? Bom, vamos então agora ver duas questões, uma de vestibular, uma de concurso, que poderia cair. Então vamos lá as questões. A primeira questão caiu na Sesde Gran Rio. O mínimo múltiplo comum entre os números 2 elevado a m, 3 e 5 é 240. O expoente m é... Bom, essa questão aqui a gente pode trabalhar com aquele último modo de calcular o MMC, né? Que seria a decomposição simultânea. Então, nós vimos que, ao fazer a decomposição simultânea, a gente pega o produto, né? O produto dessa decomposição simultânea e coloca aqui 240, não é isso? Ora, então você tem aqui 240. O que você tem aqui? Você tem que 3 vezes 5 é igual a 15, certo? Você tem aqui que 3 vezes 5 é igual a 15. Então você tem que 2m, 2, ou melhor, 2 elevado a m vai ser igual a quanto? Vai ser esse 15 aqui que você vai passar dividindo esse lado aqui. Então você vai ter 240 dividido por quanto? Dividido por 15, né? Por 15. E quanto é que dá isso aqui? Se você analisar, 24 dividido por 15 vai dar 1. 1 vezes 15 para 24. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 9, né? 9. Baixou o 9, 0, 90. 90 dividido por 15 vai dar quanto? 6. Então você tem quanto? Você tem que 2m, ou melhor, 2 elevado a m é igual a 16. Agora, como é que eu acho esse m aqui? 2 elevado a quanto vai ser igual a 16? Se você colocar 2 elevado ao quadrado, vai dar 4. 2 elevado à terceira vai dar 8. E 2 elevado à quarta vai dar 16. Então, m é igual a quanto? M é igual a 4, né? 2 elevado à quarta, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. M é igual a 4. Alternativa C. E esse aqui, ó, se o MMC, que é o NEPCAR, de A e B é igual a 90, o produto A e B é igual a 1.350, então o MDC de A e B é quanto? Ora, para esse aqui, pessoal, guardem uma propriedade importante do MMC e do MDC. Que propriedade é essa? O MDC de A e B, de dois números quaisquer, vezes o MMC desses mesmos números, é igual o produto dos números, tá? Então, você, sabendo dessa propriedade, você acharia esse MDC. O MDC, o que eu quero achar? Vou colocar aqui o valor de x, tá? Pela propriedade. Vezes o MMC que foi dado, quanto? 90. Foi dado aqui 90. É igual a quanto? É igual ao produto que foi dado aqui, 1.350, certo? Então, aqui você vai achar o x, que é o MDC. 1.350 dividido por quanto? Dividido por 90. Essa continha aqui vai dar quanto, pessoal? Vai dar 15, tá? Resposta 15. Então, letra E, tá? Gostaram? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e curtam se gostaram realmente. E não deixe de se inscrever no nosso canal, de modo que a gente possa ajudar mais pessoas que estão aí lutando na sua vaga, na faculdade ou em um concurso público. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.